Salve família! E o vídeo passado eu comentei que eu havia cometido alguns erros ao longo desse período que eu estou trabalhando com empreendedorismo, até com educação física mesmo. E algumas pessoas me perguntaram quais foram esses erros, né? A fim de puxar um papo ou simplesmente para aprender um pouco, né, com a trajetória que a gente acaba seguindo. E então eu vou toda terça-feira eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre esses erros que eu cometi e ainda cometo, né? Não é ninguém é isento de erros. Pelo contrário, se você cometeu um erro, pelo menos você tentou. E o fato de você cometer um erro é o que te torna mais forte, preparado para enfrentar desafios no futuro. Então vou contar para vocês um pouco da minha trajetória. Quando eu resolvi abrir a academia, eu tinha acabado de mudar para Lorena, Cachoeira não tinha mercado para mim. Pouquíssimas academias e quase todas eram amadoras. Então você não tinha ali um plano de carreira. Eu não me via, por exemplo, fazendo o mesmo serviço de instrutor básico para o resto da vida. Eu precisava galgar alguns projetos, andares para poder me evoluir pessoalmente, né? E aí o que aconteceu? Eu mudei para Lorena, que era uma cidadezinha um pouquinho maior, na vizinhança aqui. E quando eu me mudei para Lorena, eu trabalhei em uma academia e o proprietário também não tinha foco, não tinha objetivos e não tinha plano de carreira. Não deu um ano mais ou menos, acabei mudando para outra academia que era mais desorganizada ainda. Então não tinha o meu problema com essa segunda academia, não era porque ela não tinha um objetivo, porque a primeira academia para a qual eu trabalhei já não existe mais. E era muito antiga, muito conhecida, tinha 25 anos de história em Lorena. Mas a segunda academia ainda existe, mas também já não está tão bem assim, já está prestes a decretar falência. E por ser muito desorganizada e por ter muita picuinha dentro do próprio estabelecimento, os instrutores não eram unidos e a proprietária era muito ignorante. Vou chamar assim porque não tem outra palavra melhor para falar agora. Eu acabei me desanimando em procurar um trabalho em Lorena ou um degrau para poder evoluir. Eu acabei montando a minha própria academia porque eu já estava de saco cheio de ficar trabalhando para gente que não. Sabe quando você olha pro proprietário e fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Então foi isso que eu cheguei numa staff que eu falei, se eu ficar procurando academia atrás de academia aqui nessa cidade, eu vou ficar louco. Se eu tiver que mudar de cidade para procurar um outro emprego também, eu vou ter muito gasto por pouco tempo. Na hora de sentar em algum lugar e decidir o que fazer. Foi daí que eu resolvi abrir minha primeira academia. Passando esse ponto, tudo que eu queria era estrear, ter uma boa estreia, e assim que eu tivesse uma boa estreia, seguir o projeto, né? O problema foi que quanto mais você quer crescer, mais você tem que investir. E o meu capital era muito limitado. Eu não tinha 2 anos de formado, não tinha juntado muito dinheiro. Comprei só o básico mesmo de uma academia, que se assemelhou muito às academias que eu estava. A minha vantagem era que eu era muito organizado e dei muita sorte de encontrar um instrutor que acompanhou meu pensamento por um tempo. Ele ficou comigo mais ou menos uns 9 meses, mais ou menos. E desse ponto a gente conseguiu seguir. Só que eu não tinha um plano. E é esse o meu erro que eu quero contar para vocês hoje. Eu abri uma academia e eu não tinha um plano para seguir. Eu não tinha um objetivo, uma meta traçada. Não tinha ponto a ponto a ser seguido. Eu montei uma academia e estava me adaptando ao mercado. Eu não tinha um objetivo para ser superado. Enfim, o meu objetivo, ou no caso, o que eu estava fazendo era sobrevivendo dia após dia, mês após mês, pagando todas as contas, para que eu conseguisse me tornar conhecido. Quando você abre um MEI, no começo eu fui MEI, eles te dão uma série de documentos para ler e tudo mais, e artigos. Nesses artigos diziam que a maioria das empresas fale antes dos 3 anos de idade. Então, o meu objetivo era sobreviver mais que 3 anos. Agora que eu passar por essa meta de falência do povo, que não tem uma organização melhor que a minha, beleza. Aí eu continuaria. O que eu queria era ficar aberto o mais tempo possível para aprender, fortalecer e assim passar esse período de falência. Eu pensava na minha cabeça, quanto mais tempo eu ficar aberto, mais rígido eu ficar no meu trabalho, eu vou me tornar conhecido, as pessoas vão conhecer o meu trabalho e assim eu crio uma história nessa cidade e uma referência na educação física. E ledo engano, né? Porque eu não consegui nem manter um nem manter o outro, porque sem objetivo, sem planos, eu fiquei à deriva.
Sobrevivi um bom tempo por estar à deriva, me adaptando às circunstâncias e me adapto muito rápido a qualquer tipo de situação, mas sem um objetivo acabei não tendo sucesso na parte da educação física com musculação em Lorena. Mais para frente eu vou contar os outros passos, mas para vocês de início é o primeiro ano meu de academia, fiquei tão à deriva que acabei naufragando. Família, a gente se vê, hein?